Esse texto nos fala de algo muito importante. Cada um dos irmãos vieram aqui, cada um tem a sua vida, cada um tem os seus problemas, cada irmão tem a sua maneira de viver, cada irmão está vivendo problemas pessoais e, às vezes, no meio da família, às vezes, problemas na empresa, problemas existenciais, e nós ficamos pensando, Deus tem momentos que parece que não há como resolver isto. Há alguns domingos de manhã que eu tenho ministrado sobre cada irmão ser um pregador, cada irmão ser um discipulador. Mas agora à noite, Deus nos chamou para entendermos que as impossibilidades que o mundo nos coloca, Deus transforma em possibilidades para a glória do nome dEle. Muitas vezes somos surpreendidos pelas impossibilidades. E essas impossibilidades nos colocam na parede, dizendo, agora você não tem saída, agora acabou para você. E por causa disso, eu quero que vocês me acompanhem nessa leitura, para que os irmãos possam entender a palavra de hoje. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher, viúva, que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que eu possa beber. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-no aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus?
vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Domingo passado, eu preguei sobre Elias, esse mesmo moço aí. Hoje, eu quero continuar falando. Esse moço traz lições para nós de uma forma muito grande. Eu fico pensando na ousadia desse moço. Ele chega, vem a viúva, e ele pede água, ela vem trazer, e ele disse: faz para mim um bolo. Ela disse: eu não tenho, só tenho um pouco que vai acontecer. Isso, vou fazer para mim, para o meu filho, e depois vamos morrer. E aquele homem, conhecendo o Deus que ele serve, ele diz: vai, faze primeiro para mim e depois para ti. Irmãos, eu fico pensando, se fosse um de nós, o que nós faríamos? Nós diríamos a Elias: você está pensando que você é quem? Você acha que aqui tem bobo? Está eu e meu filho aqui na beira da morte e você vem para cá com essas histórias? Não, não vai acontecer isso. Mas, irmãos, essa mulher, sabendo quem era o Deus de Elias, ela fez exatamente o que Elias falou. E a Bíblia diz que não faltou azeite, nem farinha, durante muito tempo, porque o Senhor multiplicou. Mas logo em seguida, veio a falecer o filho, e ela vai a Elias de novo, e diz: olha, o meu filho morre, e você veio aqui para me lembrar os meus pecados. E Elias pega a criança, sobe para o seu quarto, e começa a conversar com Deus. Meus irmãos, tem coisas que Deus coloca na nossa vida para nos aperfeiçoar. Tem coisas que nós estamos vivendo para aumentar a nossa fé. Tem coisas que nós passamos para Deus está dizendo até onde você vai, até onde você crê. Nós estamos num mundo que só crê no que vê. Naquele momento não tinha como ver nada, era crer e clamar ao Senhor. Elias sobe e fala com Deus, e Deus não decepciona Elias e traz aquele menino de volta. Meus irmãos, eu fico pensando no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. A Bíblia diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará as coisas ainda maiores
que estas, porque eu estou indo para o Pai. Uma das coisas que mais vemos nos nossos dias são pessoas insatisfeitas com o dia a dia, não porque querem melhorar, mas insatisfeitos, aí passam a reclamar de tudo que acontece com ele. Querido, nada é por acaso. Tudo Deus tem um propósito. Por mais que sejam dias desafiadores, quantos problemas que eu já vivi, que eu perguntei para Deus por quê? Deus tinha propósito em tudo isso, me fazer crescer, me fazer entender que para Ele nada é impossível, que Deus pode resolver qualquer tipo de problema. O que você está vivendo, Deus tem a solução. O que você está precisando, Deus tem a solução. A porta que você precisa que se abra, ninguém pode abrir, Deus tem a chave dessa porta para abrir. Meus irmãos, por mais que sejam desafiadores, isto não faz Deus menor, mas faz com que a nossa confiança em Deus cada dia seja maior. Talvez algumas coisas não aconteceram da forma que nós gostaríamos, mas isso não significa que Deus nos abandonou. Ele está presente na nossa vida. O Senhor está ao nosso lado o tempo todo. Deus está conosco em toda e qualquer situação, nos ajudando a resolver, nos ajudando a atravessar o abismo, nos ajudando a atravessar os desafios, nos ajudando a entender o mundo que nós estamos vivendo. Não desperdice seus dias pensando no que você não tem, mas celebre a Deus no que Ele tem feito na sua vida. O irmão Paulo estava aqui há pouco dizendo, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Quantas aflições nós já passamos, quantas lutas cada um de nós passamos. Se nós formos focar naquilo que não temos, nós vamos ficar como um muro de lamentação, reclamando o tempo todo. Se aquela mulher, na hora que Elias pediu para ela começasse a reclamar, não iria acontecer nada. Mas aquela mulher recebeu a palavra do profeta e creu no Deus daquele profeta. Querido, todas as nossas impossibilidades se tornam possibilidades diante de Deus. Todas as nossas faltas se tornam alvos de milagres de Deus na nossa vida. O que você quer, o que você precisa ser, o que você precisa fazer, Deus tem a solução. Nós estamos vivendo num mundo que nós sempre estamos lembrando do que nós não temos. E Deus quer contar com o que cada um de nós já temos. Deus já colocou na tua mão tantas coisas, famílias abençoadas, trabalho abençoado, não é ainda o que você quer, mas Deus tem o melhor para você. Deus quer fazer um milagre daquilo que você já tem. É só colocar, aquela mulher só tinha aquele pouco de azeite e aquele pouco de farinha. Quando o profeta fala, ela colocou diante de Deus o que ela tinha. E a Bíblia diz que durante muito tempo ela se alimentou do azeite e da farinha, porque Deus não permitiu que faltasse.
O nosso Deus é o Deus das maravilhas. O nosso Deus é o Deus dos milagres. Eu não sei o que você está vivendo. Você pode estar vivendo aqui, chegou aqui hoje, carregando um peso nos teus ombros, carregando um peso na tua alma, e o nosso Deus é o Deus que tem a resposta para isso. Você pode ter chegado aqui hoje dizendo: pastor, eu não sei como agir. Deus é especialista em ação que os homens pensam que não tem saída. Meu querido, entenda que Deus tem um propósito. Escute, em tudo que você está vivendo hoje. O versículo 10, 11 e 12, coloca para mim, por favor, desse texto. Então ele se levantou e foi até Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Meus irmãos, há um pregador chamado Steve Funtick. Ele diz o seguinte: ao invés de você sempre orar, Deus me abençoe mais, ele diz: eu encorajo a você a orar, Deus, use o que eu tenho, porque o pouco que eu tenho, o Senhor vai fazer transbordar. Meu querido, Deus te trouxe hoje aqui para dizer quantos talentos Ele te deu, uma família que Ele te deu. Meu irmão, tudo que Jesus precisa para abençoar a tua vida neste momento, é que você coloque a tua vida nas mãos dEle, é que você coloque a tua família nas mãos dEle, é que você se coloque diante do Senhor. Aquela mulher só tinha um punhado de farinha e uma vasilha pouca de azeite. Sempre somos tentados a olhar o que não temos. Sempre somos tentados a olhar o que os outros têm. E isso nos faz ficar pesarosos, porque não recebemos aquilo que nós esperamos de Deus. Tudo que Jesus precisa é o que você tem. Lembre-se da multiplicação. Quando Jesus vai falar com aquela multidão, e aí de repente fica tarde, e ele pergunta aos seus discípulos: saiam e vão comprar comida. E ele diz: comprar comida para esse tanto de gente? Aqui tem 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ele diz: o que vocês têm aí? E os discípulos saem e encontram uma criança que tinha um lanche, 5 pães e 2 peixes. Meus irmãos, aquela multidão inteira, somente aquela criança, que era o lanche dela, ela pegou o pouco que tinha e colocou nas mãos do Senhor. O que é que você tem? O que é que você precisa? Deus trouxe hoje você aqui para te dizer: coloque nas minhas mãos que eu vou agir. Nós colocamos na mão do juiz, nós colocamos na mão de líderes políticos, nós colocamos na mão de tanta gente e saímos dizendo: agora vai resolver, e nos decepcionamos, porque o homem
nos decepciona, mas o Senhor Jesus, quando colocamos diante dele, ele age para nos abençoar. Elias, ele diz: faze para mim primeiro. Porque ele queria saber até que ponto aquela mulher confiava em Deus. E porque ela obedeceu, Deus fez um milagre. Aquele menino, só existiu aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, porque quando os discípulos pediram o lanche dele, ele entregou. O que é que Deus tem lhe pedido e você não tem entregue? Tem coisas, tem problemas que nós passamos. Deus está nos pedindo atenção, Deus está nos pedindo a que nós coloquemos o nosso coração sobre Ele. Deus está dizendo para nós: coloque a tua confiança no meu altar. É o que repreendo o mar, é o que acalmo toda a tempestade. Os ventos me obedecem, os leões se calam, tudo se acalma. E na tua vida não será diferente. Quando nós colocamos diante do Senhor toda a nossa pequenez, mas em confiança, Deus realiza o milagre que nós estamos precisando. Meu querido, sempre vamos ter algo em nossas mãos. Pode parecer pouco, mas o pouco que você tem é o suficiente para Jesus fazer um milagre. Se você tem uma vasilha, a parte de Deus é encher. Se você tem um pouco de farinha, a parte de Deus é multiplicar. Pare de focar naquilo que você não tem. Seja grato por aquilo que Deus já te deu. Seja grato por aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Deus quer te levantar feliz, alegre. Mas, pastor, o mundo tem problemas. Você sabe que é possível viver no meio dos problemas, feliz e confiante no Senhor? A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Deus começa a pelejar por nós. E quando nós estamos diante de impossibilidades, eu quero te dizer: valorize o processo e não apenas o resultado. Muitas pessoas gostam do resultado, eles pedem a Deus um milagre e querem ver o milagre, mas esquecem do processo. Que processo é esse, pastor? Vamos para o texto e depois eu vou explicar. 17:13, por favor. E Elias lhe disse, olha essa palavra: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui, depois fará para ti e para o teu filho. Meus irmãos, a primeira coisa que o profeta fala nesse processo é: não tenha medo. Querido, muitas vezes não temos os resultados que esperamos, porque estamos com medo dos processos de Deus. Se você olhar a Bíblia, nenhuma bênção vem sem antes obedecermos o condicional. Se ouvirdes a minha voz e obedecerdes, comereis do melhor da terra. Nós queremos comer do melhor da terra, mas o processo é ouvir a voz e obedecer a Deus. Esse é um processo que todos nós precisamos compreender. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, parte A, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam ao Senhor.
Quantas coisas Deus tem te pedido? Você está precisando de um milagre, você está precisando de uma bênção, mas Deus colocou condições na sua vida. Se dedique à minha palavra, ore, busque ao Senhor. Nós queremos um milagre, mas não queremos buscar o Senhor, santificar a nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa: todo o vazio da tua alma, dinheiro algum pode preencher, bem algum pode preencher. O tamanho do teu vazio é o tamanho da mão do Senhor Jesus para preencher. O Senhor é especialista em tocar na tua vida. Muitas vezes queremos um resultado em nossa vida, mas não estamos dispostos a parar, entender o que temos que deixar. Deus está dizendo: a vida que você está levando, esta vida não me agrada. Deixe o pecado, deixe as coisas que me entristecem e venha à minha presença. O processo que nós estamos passando. Irmãos, você acha que o processo que todos nós estamos passando é brinquedo? Nós passamos por uma pandemia e achamos que já estávamos livres, veio outra. E aí achamos que estava melhorando, veio surto, veio o seu Chico, veio a dona Dengue, e veio esse povo todo aí. Veio tudo isso aí machucando. E quantas pessoas nesta hora ficaram apavoradas? A nossa confiança, escuta, não está em vacina. A nossa confiança está no Senhor que fez todas as coisas. Meus irmãos, como é que nós vamos passar num momento desse? Se nós formos ouvir os noticiários, a gente enlouquece. É só números estarrecedores. É só números que a gente diz: não vou sair do quarto. Se a gente ouvir um barulho de mosquito, a gente desmaia. É ele quem? E aí vem esse negócio todo que está todo mundo passando. Você chega na rua, Deus, dá uma tristeza. Você vê um andando assim, o outro assim, e é todo mundo com uma parte estranha, porque tem marcas de tudo que está passando. Essa é a hora de dizer para Deus: ei, a minha confiança não está aqui no mundo, não. Eu coloco a minha confiança no Senhor. Eu vou me levantar e vou buscar a tua face, porque é do céu que vem o socorro, é do céu que vem a palavra rema, é do céu que vem a resposta, é do céu que vem tudo aquilo que nós precisamos. O que você chama de atraso, Deus chama de processo. Meus irmãos, a vida não é feita de passe de mágica. A vida é feita de processo. Os passos da vida alinham o nosso coração, protegem a nossa vida e nos preparam para conquistar coisas maiores. Nos preparam para confiar em Deus, nos preparam para entender que Deus tem todo o controle no céu e na terra. Eu já passei tantas lutas, que quando vem um problema, eu disse: Deus, o Senhor já nos fez tão vitoriosos em tantas coisas, mais uma vez está nas tuas mãos. Deus, o que é que eu tenho que mudar? Porque todo o processo nós temos que entregar algo ao Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. Tem pessoas vivendo uma vida que querem um milagre, mas não querem Deus. Querem um milagre, mas não querem servir a Deus. Você está procurando Deus apenas quando precisa de resolver algo, e Deus te faz passar pelo processo para que você entenda que Ele está interessado não em ter um momento com você, mas ter você com Ele na eternidade.
Querido, está na hora de nós entendermos que nós podemos viver uma vida diferente. Neste momento, quantas pessoas passando por angústias, quantas pessoas passando por momentos tão confusos. Durante essa semana toda, eu fiquei pensando na ousadia de Elias. Eu fiquei pensando, onde é que estava o filho daquela mulher quando Elias falou? Se ele estivesse perto da mãe, na hora que ele falou, faz primeiro para mim, e depois tu dá para tu e teu filho, o menino deve ter olhado para ele e falado, ué, quem tem é a gente. Você aparece aqui agora? Mas o que me impressiona, a maneira como Elias falou, não tenha medo. E quem é que estava dizendo? Era o homem que Deus já usou outras vezes. Era o homem que Deus já usou em situações diferentes. Ei, Deus tem falado contigo quantas coisas eu tenho feito da tua vida. Deus está dizendo, eu não perdi o controle de coisa alguma, eu estou no controle de todas as coisas. Muitas vezes Deus está movendo as águas, porque Ele quer trazer você para perto. Muitas vezes Deus está movendo as águas, porque Ele quer te fazer mais do que vencedor. E muitas pessoas estão acomodados nesta vida, de uma bençãozinha aqui, outra bençãozinha ali. Irmão, se você pode viver do melhor da terra, não se acomode com migalhas. Querido, quando eu coloco o meu coração no Senhor e nas promessas do Senhor, a minha vida, ela ganha um outro patamar. Querido, olha o que o versículo 14, 15 e 16, do 1 Reis 17. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Observe uma coisa. Ele não disse, sou eu que estou falando. Ele diz, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Deixa eu te chamar a atenção. Quantas promessas Deus já te fez? Quantas promessas Deus fez para a tua família? Quantas promessas Deus fez para você? E nós não fazemos, não tomamos posse das promessas. Querido, Charles Spurgeon diz assim, tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Querido, quantas promessas Deus tem feito. Aquela mulher, ela foi, porque Elias disse, assim diz o Senhor. Aquela mulher conhecia o Deus que pode todas as coisas.
Você conhece Deus, você sabe quem é Deus, você sabe o que Deus pode fazer, mas a maioria das pessoas estão querendo experimentar das bênçãos de Deus, mas não estão querendo viver do relacionamento com Deus. Quando Deus mandou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, não foi para te dar alguns momentos de bênção, foi para te levar para o céu. Foi para fazer de você um cidadão do reino de Deus. Meus irmãos, Pedro não caminhou sobre as águas. Pedro caminhou em cima de uma palavra. Se nós lermos o texto, que está em Mateus 14, 25 a 29, são 4 versículos. Se você ler, você vai ler depois em casa esse texto, você vai ver que quando os discípulos ficam assustados, e Jesus diz, sou eu. E Pedro diz, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse, vem. Pedro não saiu porque ele tinha fé. Ele saiu por causa de uma palavra que ele recebeu. É em cima dessa palavra que ele construiu a sua confiança. Qual é a palavra que o Senhor já deu na tua vida? É em cima dessa palavra que você tem que edificar a sua vida. É em cima dessa palavra que você tem que construir a sua história. É em cima dessa palavra que você tem que experimentar a vida nova que Deus tem para você. É em cima dessa palavra que você precisa começar a entender que Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, como o Pai me amou, eu o amei, permaneçam no meu amor. Ele disse, se alguém me ama, obedece às minhas palavras, meu Pai o amará, nós viremos e Ele faremos morada na sua vida. Ele diz, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Há tantas promessas do Senhor. Deus está dizendo, eu mandei meu filho morrer em teu lugar. Pastor, eu tenho pecado demais. Deixa eu te dizer. A palavra do Senhor diz, ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para chamar justos e chamar pecadores. Deus inclui você. Deus está olhando para você dizendo, é chegada a hora de você abandonar o mundo e colocar toda a sua confiança no Senhor. Pedro, quando saiu da água, ele tinha uma palavra. A palavra do Senhor da tua vida é, eu quero transformar o teu viver, eu quero mudar o teu presente, o teu passado eu vou esquecer e o teu futuro está garantido, porque eu vou escrever o teu nome no livro da vida. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Irmãos, o que mais o homem precisa nesse mundo de hoje? Paz. Nós estamos vivendo num mundo de falta de paz. E a Bíblia diz, e disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus está na tua vida, você também é um vencedor. Ele está dizendo, você não vai estar sozinho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai te levar para o céu, a não ser a entrega da vida ao Senhor. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor. Meus irmãos, eu fico impressionado, porque quando nós viajamos, nós
entramos num avião e a gente não sabe nem quem é o piloto. E a gente deita lá e dorme. Essa semana aconteceu um negócio interessante, não sei quantos irmãos viram. O piloto e o copiloto dormiu. E o avião mudou a rota. Foi para outro lugar. Eu não sei se vocês viram isso. O piloto e o copiloto dormiu. E eu estava preparando a palavra. E Deus começou a falar. O piloto que você colocou a tua mão, a confiança da tua vida está dormindo, está te levando para a perdição. Está te levando para o abismo. Está te levando para a tristeza. Está te levando para os conflitos da alma, está te levando para tantas situações adversas. Levanta, começa a dizer, eu quero colocar a minha confiança no Senhor. Se aquela mulher não obedecesse o profeta, quando ele diz, assim lhe diz o Senhor, não haveria milagre algum. Meu irmão, está na hora de você entender que quando o Senhor disse para Pedro, venha, Ele estava dizendo, eu vou honrar a minha palavra. Eu vou honrar a minha palavra. A mesma coisa o Senhor Jesus está dizendo para você, deixe tudo lá fora, venha para a minha presença, eu vou abençoar a tua vida. Eu vou abençoar a tua vida. Aquela mulher só experimentou o melhor de Deus, porque a Bíblia diz, e eles se alimentaram durante muito tempo daquele milagre que aconteceu. Deus quer alimentar a tua vida por toda a eternidade, porque Ele tem o melhor alimento para o teu coração. Aí, já tinham vivido essa experiência, e aí vem a questão do rapaz. O menino morre. Irmãos, aquela mulher chega para o Elias e diz, ô Elias, você veio aqui para me lembrar os meus pecados, a minha iniquidade? Você veio aqui matar o meu filho? Irmãos, Elias tinha sido usado por Deus para fazer os milagres. Ela tinha visto. Mas essa mulher é colocada agora em mais uma prova. E mais uma vez, ela não reconhece de onde está vindo a glória. Irmãos, quantas vezes nós passamos por problemas, Deus nos socorre. E quando chega outro problema, ao invés de nós sabermos quem é o nosso Deus, a gente começa a reclamar dizendo, Deus, você me abandonou. Um dia, eu atendi uma pessoa que ele disse assim para mim, pastor, Deus resolveu não ouvir mais minhas orações. Eu falei, como é que você sabe disso? Eu oro e não sinto nada. Eu falei, a vida não é por sentimento, a vida é por convicção. Sentimento tem levado muita gente a errar. Querido, esse homem, ele sabia quem era o seu Deus. Ele pega o menino no colo, leva para o quarto dele, que era em cima. A casa dela era embaixo e ela fez um quarto em cima para o profeta. E ele leva o menino para lá, coloca na cama e começa a falar com Deus. Querido, nós precisamos aprender que na hora quando todo mundo vira as costas, na hora quando o problema chega, nós precisamos entrar no quarto, fechar a porta e clamar ao Deus que responde. Clama ao teu Deus. Clama ao teu Deus. E Elias começou a falar com Deus. E Elias disse, Senhor,
traz a alma desse menino de volta. Deus traz a alma desse menino de volta. Aquela mulher estava condenada à morte. Aquela mulher agora tinha saído do problema da fome. Agora estava na morte do seu filho. E aquela mulher está desesperada. A única coisa que eu tenho é o meu filho e ele morre. E Elias diz: Deus, traz a alma desse menino. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Elias. Meu querido, quando você clama, Deus ouve a tua oração. Está na hora de você parar para entender quem é o teu Deus. É o Deus que trouxe você aqui hoje e disse para você: é hora de parar as catástrofes da tua vida. Irmãos, eu já vivi momentos na minha vida que me paralisou, me deixou inerte. E eu disse para Deus: Senhor! E Deus disse: eu estou te preparando para algo que tu ainda vai viver. E eu estou vendo Deus fazendo coisas em nossa igreja, que eu estou vendo a glória de Deus neste lugar. Cada um dos irmãos sendo abençoado, cada departamento sendo abençoado, cada pessoa entrando aqui e saindo com a bênção do Senhor, vindo com seus conflitos e recebendo de Deus a palavra. Eu tenho visto cada experiência que eu vivi, Deus estava dizendo: estes problemas parecidos vão chegar diante de você. E você só vai saber orar porque você passou por eles. Ei, Deus te trouxe aqui hoje para dizer: chega de sequidão, chega de falta de paz, chega de ficar faltando alimento para a tua alma. O Senhor é o alimento que você precisa. Na mão de Deus um pouco se transforma em muito. Quando é devidamente colocado nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, acontece a bênção do grande multiplicador. Como aprendemos nesta casa, eu sempre falo aqui: o melhor de Deus está vindo sobre a nossa vida todos os dias. Não permita que o caos tire a capacidade de você enxergar a glória de Deus. Meus irmãos, não permita que a doença, os surtos, as situações adversas sejam os balizadores do que você vai viver. Cada vez que chega uma notícia complicada para mim, de um tempo para cá, Deus me ensinou a falar uma frase. Quando chega um problema para mim, antes, quando chegava, eu sou muito emotivo, eu choro por qualquer coisa. Eu tenho essa cara de brabo, mas não sou. Eu choro por qualquer situação. Eu vejo uma situação, um carinho de uma pessoa com outra, eu me emociono. E quando chega esses problemas diante da minha vida, eu começo a dizer: Deus, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me levar a que patamar de conhecimento da tua palavra? Meu querido, quantos problemas você tem passado? E Deus está dizendo: eu não perdi o controle de nada. Eu estou no controle de todas as coisas.
E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus está dizendo para você, é hora de você entregar a sua vida, não metade dela. É hora de você entregar a sua vida, não um pouco dela. Tem muita gente que está entregando a vida metade para Deus, e a outra metade ele dirige. Não, Deus quer o controle da sua vida total, porque a bênção que vai vir sobre você é uma bênção real, é uma bênção maravilhosa, é uma bênção que vai te trazer paz, é uma bênção que vai te trazer uma convicção que maior é o que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. Esta é uma grande verdade que todos nós precisamos entender. Aonde acaba as nossas forças, começam as possibilidades de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele quer enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Quanto você tem chorado, quanto você tem clamado, e Deus está dizendo, eu tenho um propósito definido para a tua vida, e Satanás sabe, e ele começa a te oferecer o mundo, ele começa a te mostrar os prazeres, ele começa a te mostrar o que o mundo tem para você. Todas aquelas pessoas que foram para a Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, foram para se divertir. Mas não sabiam que o diabo oferece o prato, mas depois ele manda a conta. Quantas pessoas não estão vendo as artimanhas? Quantas pessoas não estão vendo a maneira como Satanás tem tirado a tua paz? Quantas pessoas não estão entendendo a maneira como os problemas têm chegado a você? Deus está dizendo, assim como eu fui com aquela mulher, eu quero ser contigo. Assim como eu multipliquei aquele lanche daquela criança, eu quero multiplicar na tua casa. Deus está dizendo, a paz que você procura em tantas coisas, só Deus tem para dar à tua vida. Somente Deus tem esta paz. Agora percebam, aqueles moços, vocês, olhem isso aqui. Aqueles moços morreram aquela noite, mas as suas famílias continuam perturbadas durante todo o tempo. Estão sofrendo por causa de uma atitude. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Ele diz assim, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus tem trabalhado no seu coração. Ele já começou a boa obra. Em Marcos 9, 23 diz, tudo é possível ao que crer. Em 1 João 4,4 diz, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vocês são vencedores, se o Senhor Jesus estiver na sua vida. Hoje, cada um de vocês tem a sua vida e os seus problemas. Mas Deus trouxe pessoas aqui
que já tiveram experiências com Deus. E por causa das circunstâncias, se afastaram de Deus. E agora estão machucados, sofrendo, decepcionaram com homens, decepcionaram com igreja, decepcionaram com tantas coisas, estão perdidos. O Senhor te trouxe aqui para dizer: é hora de voltar. É hora de começar uma nova caminhada. É hora de começar uma nova história. Deus quer multiplicar na tua vida como Ele multiplicou naquela mulher. Deus quer multiplicar na tua vida assim como Ele multiplicou na vida de tantas pessoas que a Bíblia relata dos milagres extraordinários. Deus está dizendo para você: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Eu quero pedir à igreja para se colocar de pé.